Esse comportamento pode estar acabando com seus relacionamentos e com você mesma e você não percebe. Eu criei um conceito chamado exdividar. Endividar todo mundo conhece, quando eu contraio uma dívida para mim mesma, né? O exdividar é quando a gente imputa uma dívida emocional em outra pessoa. Isso tem um preço altíssimo a longo prazo e as pessoas normalmente não se atentam a essa situação, principalmente entre casais. Quando a gente chega em alguns cenários onde uma decisão precisa ser tomada e há um impasse, né, essas duas pessoas que estão no relacionamento precisam se acertar e tomar uma decisão final. Muitas pessoas, mesmo de forma genuína, se sacrificam ou tomam alguma decisão projetando ou beneficiando o outro diante dos argumentos, porém, quando isso não é entendido de forma genuína, quando isso não é absorvido pelas duas pessoas, essa ex-dívida começa a ser criada e a longo prazo a gente começa a cobrar do outro essa ex-dívida que a gente imputou e às vezes o outro não tá nem sabendo. Vou dar um exemplo para vocês de uma mulher que eu conheci, que por muitos anos ela pagou, o pai precisava de um plano de saúde, ela pagou esse plano de saúde para ele, ela podia na época, mesmo que às vezes desse uma apertadinha, ela por si tomou a decisão, né? Ninguém tem que nada e ela tomou essa decisão porque ela quis de pagar o plano de saúde, assim, de forma completamente genuína, na maior boa vontade. Esse mesmo pai, ao longo do tempo, também servia de rede de apoio dela, ele também a ajudava sempre que possível, porém, em determinado momento, anos depois da tomada dessa decisão, em determinado período, ela começou a se questionar por que que o pai não a tratava de X forma, ou por que que o pai não fazia um determinado favor para ela. E o sentimento dela era de injustiça, era como se de alguma forma ele tivesse um débito emocional com ela, e ela se sentisse completamente injustiçada nesse cenário. E aí, ao argumentar, o argumento veio, a ex-dívida apareceu, que é o quê? Nossa, mas por tanto tempo eu me esforcei, mesmo às vezes não podendo, para pagar o plano de saúde dele, ainda assim ele não me vê com outros olhos? E aí, nesse momento, a gente percebe o que a ex-dívida construiu. Que resultado é esse? Que pagamento é esse que foi cobrado a longo prazo, até sem a pessoa perceber, né? Então, quando a gente fala de um cenário onde eu coloquei uma ex-dívida, qual que é o valor a ser pago? Né? O quanto o pai precisaria fazer para que essa gratidão, essa denominada gratidão, fosse compatível com o favor oferecido? Né? Então fica implícito esse favor, não fica explícito, combinado entre as partes, e aí deixa de ser uma gratidão, onde uma pessoa é grata, né? Alguém me fez um favor, eu sou grata àquela pessoa, que é o quê? Eu sou agradecida, sou disponível, eu tenho uma amizade, um afeto, uma gratidão por aquele favor que foi feito. Só que essa gratidão não pode virar uma prisão, onde para sempre eu tenho que fazer sempre todos os favores possíveis, porque aquela pessoa algum dia fez um favor para mim. Então a gratidão, ela é diferente de uma dívida. Vocês conseguem perceber a diferença? Então tem que tomar-se muito cuidado com essa ex-dívida, porque o pagamento dessa ex-dívida é emocional. Quando essa filha define, por exemplo, pagar o plano de saúde para o pai por alguns anos, é um valor considerável, sim. Ao longo dos anos, esse pai foi grato, ele foi disponível, ele foi carinhoso, eles tiveram um relacionamento, e mesmo que fosse um relacionamento conturbado, ainda assim, qual que é o valor calculado emocional que essa dívida seria quitada? Ou para sempre ele teria que atender todas as expectativas dessa filha que se propôs genuinamente a pagar esse plano de saúde? Então esse valor ele sai muito caro ao longo do tempo, e aí essa mesma pessoa, ela se sente injustiçada, ela faz essa dívida, imputa essa dívida na outra pessoa e se sente sempre no papel de injustiçada. Faz mal para os dois lados, faz mal para a própria relação. A gente vê isso também muito em casais. Vamos colocar uma situação hipotética. O marido quer comprar um carro novo e a esposa quer fazer a viagem dos sonhos dela. Então, os dois entraram num impasse onde eles só têm um valor, um valor da família, um valor da renda da família,
e vão decidir quais dos dois sonhos serão atendidos. E aí, nesse momento, a gente criou um impasse. E aí o marido vai argumentar porque que ele quer o carro novo dos sonhos dele, e a esposa vai argumentar que ela está muito cansada e que ela quer viajar, cada um com seu interesse. Nesse momento, a esposa explica que a situação deles é delicada, que ela realmente queria muito viajar, e o marido explica por que ele quer tanto aquele carro. Vamos supor a seguinte situação: vamos supor que a esposa ceda ao marido, concorde com ele, com os argumentos dele, porém não de forma genuína. E aí, inconscientemente, ela gera uma ex-dívida. Ela cede, abre mão da viagem e cede para comprar um outro bem, que seria o carro que o marido queria. Até aí, ok. Só que quando ela faz isso, ela gera uma ex-dívida nele, sem ele saber. Aparentemente, os dois argumentaram, ela concordou e vida que segue. Mas aí, isso não está consciente, isso não está claro. Ela vai guardar lá no cantinho do coração isso. E ao longo do tempo, todas as vezes que acontecer algo, ou que ela tiver uma outra vontade, ou um outro sonho, ela vai recorrer a essa caixinha de dívida. Exatamente para se lembrar e se sentir injustiçada que ela já abriu mão de alguma coisa por ele. E ao longo do tempo, ela vai olhar para ele com um pouco menos de carinho, porque ela vai sentir que ele está sendo injusto com ela. E aí vai ficar essa dinâmica para sempre, se essa ex-dívida não for trabalhada, não for construída entre o casal. Aconteceria a mesma coisa o contrário. Vamos supor que essa esposa dê mais ênfase, né, ao sonho dela da viagem, e o marido receba esse argumento, entenda que ela quer muito e abra mão de comprar o carro. Ele fala que concorda, que entende e abre mão do carro. Só que se isso não for genuíno, se isso não for consciente e trabalhado, o que vai acontecer? Toda semana que ele não for passear no carro novo dele, que ele tanto queria, ele vai olhar para ela com um pouquinho menos de amor, porque ele aceitou, ele abriu mão do que ele queria, entendendo a esposa, mas ele fez uma ex-dívida nela, ele imputou nela uma dívida emocional, onde ele se sente injustiçado, prejudicado, porque ele não realizou o sonho que ele queria. E aí vem aquela sensação de injustiça, de ela não me entendeu, ou então não era bem desse jeito, e a longo prazo, essa ex-dívida ela vai ser cobrada, né? Vai guardar numa caixinha e a longo prazo essa dívida emocional vai ser cobrada. E isso, nos casamentos, geram várias caixinhas de dívidas, né? Então, não significa que ele não tenha feito de boa vontade, ele não tenha cedido de boa vontade, ou quando o exemplo foi inverso também, não foi que a esposa cedeu para comprar o carro de boa vontade, mas tem que ficar muito claro esses altos sacrifícios, essas decisões que vêm através do impasse, para ele ser realmente genuíno. Quando a gente dá algo ao outro de forma combinada, isso não pode gerar uma ex-dívida, né? Não posso imputar ao outro uma dívida de algo que eu escolhi. Eu vejo muito isso em alguns casamentos, onde principalmente o papel da mulher, né, de ceder, de doar, de abrir mão de si mesma, e ao longo do tempo ela sempre se sente nesse papel injustiçado, e muitas vezes é realmente injustiçado, só que perde-se o poder da autorresponsabilização, que é o quê? A gente entende que existem casais e casais, casamentos e casamentos, mas a gente também entende que dentro dessa sucessão de autossacrifícios, tem um poder decisório da mulher que ela cede, e depois cede de novo, e depois cede de novo, e não é construído esse limite saudável, não traz para a realidade de forma decisória a conscientização, assim, eu estou tomando a decisão de abrir mão de mim mesma, eu estou tomando a decisão de abrir mão do meu sonho e para prover o sonho de outra pessoa. Então, quando não é consciente, isso vai crescendo, essa caixinha das ex-dívidas, né, vão crescendo, e às vezes até sem o outro perceber, a gente está imputando um monte de dívida ali que vai destruir o romance, que vai destruir o olhar de admiração, que vai destruir a própria pessoa. Então é muito importante a gente trazer essa questão da ex-dívida para a maternidade, para o casamento, para o relacionamento, porque a maternidade em si, ela traz um papel de autossacrifício muito forte, muito grande, e a gente também tem que trazer para essas mesmas mulheres esse trabalho de colocar o limite, de realmente pensar sobre esse poder decisório que a gente tem, e muitas vezes
se a gente não quiser ceder, não quiser se sentir violada, né, desse poder de decisão, a gente realmente construir genuinamente uma resposta de, olha, dessa vez eu quero fazer do meu jeito, ou dessa vez, né, da outra vez foi de tal jeito, e se é dessa vez a gente elaborar de uma outra forma. Então tome muito cuidado, não só entre os casais, até entre outros relacionamentos de amigos, entre os pais, entre filhos, entre irmãos, né, todos os relacionamentos que a gente tem. Tome cuidado, principalmente se você é uma pessoa que faz muito favor, que você cede muito, que você ajuda a todos que estão à sua volta. Tome muito cuidado ao construir essas ex-dívidas, que são essas dívidas emocionais que a gente imputa ao outro, tá? Mas não confundam com a análise de reciprocidade que os relacionamentos precisam ter. Então, eu tenho uma reciprocidade que eu construo no meu relacionamento, isso é ok. Então, se eu faço pela pessoa, a pessoa precisa fazer por mim. Hoje eu cedo um pouquinho, amanhã a pessoa cede outro pouquinho. Mas a gente precisa olhar com um olhar muito atento, com esse hábito de fazer demais, com esse hábito de ajudar demais, de solucionar demais os problemas dos outros. Se essas decisões que a gente não está tomando, a gente não está imputando essa dívida emocional no outro, para depois viver uma vida inteira se sentindo injustiçada, sentindo que ninguém, né, faz de volta por você, que ninguém é grato. Então tomem cuidado com a ex-dívida.